Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de alguns livros rápidos para serem lidos nessa quarentena. Eu recebi muito pedido de dicas para gravar esse vídeo, especificamente esse vídeo com dicas de livros curtos, rapidinhos para serem lidos agora nessa época em que mais pessoas estão podendo ler, estão tendo tempo para ler, muitos não estão trabalhando de forma alguma, então tem bastante tempo ocioso para ler bastante, para aproveitar para ler bastante, assistir bastante filme. Então os livros que eu vou falar aqui hoje são livros que eu não costumo falar muito aqui no canal, já falei sobre alguns deles, mas eu escolhi a dedo assim e espero que vocês gostem bastante dessas dicas. O primeiro livro que eu escolhi para falar para vocês é o livro que se chama A Invenção das Asas, da autora Sue Monk Kidd. É a mesma autora de um livro que fez bastante sucesso antigamente, que se chama A Vida Secreta das Abelhas. Tem um filme também que é muito lindo, por sinal. A trama vai se passar em 1803. Nós vamos conhecer duas crianças, a Sarah, uma menina branca que está fazendo 11 anos, e a Encrenca. A Encrenca é uma negra, ela é uma criança negra, ela tem 10 anos e ela vai ser o presente de aniversário da Sarah. A Sarah fica revoltada porque mesmo ela sendo criança, ela não admite essa distinção de pessoas por conta da cor, ela não entende qual é a lógica de existir a escravidão. Mas ela é obrigada a aceitar a Encrenca como a sua escravinha, como a sua ajudante ali, a sua companheira. Ela não tem opção. Então as duas acabam criando um laço muito forte, um laço de amizade muito grande, muito intenso. Ela tem que manter as aparências por conta da família, da mãe principalmente, que é muito rígida. Só que quando as duas estão quietinhas num canto, a Sarah vai acabar ensinando tudo que ela sabe pra Encrenca. A Encrenca é realmente uma encrenca, ela é danadinha, ela é atrevida, mas ela tem muita curiosidade, muita vontade de aprender. Ela vai aprender a ler com a Sarah, ela vai aprender a escrever, vai aprender boas maneiras, pelo menos vai tentar. Enfim, esse livro é muito lindo, a história se prolonga por muitos anos, na verdade é baseado em fatos reais. Na idade adulta, essas duas se tornam grandes abolicionistas. É um livro que vale muito a pena você parar, procurar por ele, ler, e eu tenho certeza que vai tocar o coração de quem lê, porque é uma história assim bem tocante, bem marcante. Outro livro que eu resolvi falar pra vocês aqui é um romance, pra quem tá afim de ler uma coisa pra baixar adrenalina, que tá lendo muito thriller, muito livro impactante, livro forte, pesado. Esse livro aqui, eu não digo que ele é levinho, é um romance super pequenininho, mas ele tem uma carga dramática bem grande. Aqui vai contar uma relação entre professor e aluna. Na verdade, essa menina, depois de fazer uma prova, ela avança 2 anos e vai direto para a faculdade, mas ela tem 16 anos. E lá ela se apaixona perdidamente pelo seu professor e ele se apaixona por ela, achando que ela já é maior de idade, só que ele não faz ideia que ela tem 16 anos. Então eles vão viver um romance muito intenso e a menina vai ter que esconder a sua idade, porque ela sabe que muita coisa pode dar errado se descobrirem a real idade dela. Foi um livro que eu li há muitos anos, mas que ele mexeu bastante comigo. Ele tem uma carga dramática bem grande e é aquele tipo de livro que você fica torcendo pelos personagens. É uma gracinha, vale muito a pena ler também se você gosta de romance e quer se emocionar com uma história. Uma leitura que é super rápida também para ser lida em um dia, assim, se você parar, largar tudo para ler somente ele, é um livro de contos nacionais. É o livro Paralyzed Somni, eu nunca sei como dizer este nome, se é Paralysis. É esse livro de contos nacionais que tem como foco, todos os contos têm como plano de fundo o tema paralisia do sono. É um tema que me deixa muito angustiada, muito aflita, eu tenho muito pânico de imaginar essa situação e aqui todos os contos me deixaram assim bem agoniada, bem angustiada. São contos maravilhosos, conheci muitos autores novos, revi alguns que eu já gostava, já admirava e os que eu não conhecia já anotei no meu caderninho de autores queridinhos do meu coração. Na verdade, qualquer livro de conto nacional ou outro tipo de conto é uma ótima pedida para ler rapidinho, mesmo que você não leia ele de uma vez, você pode deixar ele da tua cabeceira da cama, do lado ali no teu criado mudo, para você ir lendo, alternando com outras leituras, é uma ótima dica. Tinha que entrar um thriller nessa lista, então eu escolhi para falar para vocês um livro que é muito bom. Eu acho que eu nunca falei desse livro aqui no canal para vocês. É o livro É Melhor Não Saber, da autora Chave Stevens. É muito angustiante esse livro também, vai contar a história de uma mulher
a Sarah. A Sarah, na sua vida adulta, ela descobre que é fruto de um estupro. Ela descobre que o seu pai é um estuprador, é um maníaco, um assassino, um serial killer que ficou muito famoso muitos anos atrás como sendo o assassino do acampamento. Então essa história vem à tona na mídia ali, sem mais nem menos, e o próprio assassino vai descobrir também a existência da Sarah, descobrir que ele tem uma filha e acha que essa filha é uma chance dele se redimir na vida. Só que a polícia já pensa diferente. A polícia vai usar a Sarah como uma isca para tentar capturar esse assassino. É uma história assim bem angustiante, bem aflitiva, ali super rápido também. E tem essa premissa que é diferente, que foge dos clichês de thrillers assim. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem também. Dá para ler rapidinho em 1 ou 2 dias. A Rainha do Crime é uma autora que escreve livros assim, na verdade esse aqui não tem mais páginas do que parece, são 400 páginas, só que a leitura flui muito rápido, muito rápido. Foi um dos livros que nós lemos no Clube dos Thrillers, que é o livro da Agatha Christie, e não sobrou nenhum. Eu só li recentemente esse livro, muitas pessoas no nosso clube fizeram a releitura, alguns já tinham lido 2 ou 3 vezes. Para mim foi a minha primeira experiência com essa história, eu gostei demais. Aqui 10 pessoas ficarão presas em uma ilha e uma por uma elas serão mortas de forma misteriosa, seguindo meio que o script de um poema que tem lá nessa ilha também. E conforme cada pessoa morre, um dos soldadinhos vai desaparecendo, estatuetas que estão lá naquela casa, na mansão ali daquela ilha. É uma história muito intrigante, muito curiosa, extremamente rápida, dá pra você ler em um dia tranquilamente, porque flui demais e você não consegue parar antes de saber o desfecho, antes de saber quem vai sobrar aqui nessa história. Mais um romance, porque eu tô bem romantiquinha hoje, com vontade de indicar romance pra vocês. Esse livro eu li bastante tempo atrás também, na época do seu lançamento, que foi, deixa eu ver quando... Em 2013, já fazem 7 anos. Também, por coincidência, é uma história de professor e aluno, só que ao contrário. Aqui é a professora, a Ana, ela é uma mulher de 30 anos que anda um pouco desiludida com a sua vida amorosa. Ela tem um namorado, acho que é noivo dela há muitos anos, mas ele é um cara que não se decide, ele não toma atitude para mudar, e a Ana quer muito ter uma família, quer ter filhos, ela quer dar uma resolução na sua vida. Até que ela vai receber uma proposta de dar aulas particulares para um menino de 16 anos que sofreu de um câncer. Ele está curado no momento, mas ele ficou muitos meses sem frequentar a escola e ela aceita esse trabalho. Esse trabalho será feito nas Ilhas Maldivas, onde a família tem propriedade. Então embarca ela e o menino em um avião para chegarem até a ilha, até que acontece um acidente gravíssimo e os dois são os únicos sobreviventes. Eles acabam caindo em alto mar, conseguem chegar até uma ilha e ficam muitos e muitos meses lá naquele lugar. A Sarah vai fazer tudo para tentar o máximo possível dar um bem-estar para esse menino, mesmo que ele já esteja curado, mas ela se sente na obrigação, já que ela é mais velha, ela tem 30 anos, ele tem 16 anos, e ao mesmo tempo a masculinidade desse menino vai desabrochar, ele vai começar a sentir desejos e imaginar coisas ali, somente os dois naquela ilha, e não vou falar mais, mas a história é muito linda, eu gostei demais desse livro. É um romance bem intenso, a gente entra na cabeça dessa professora e acompanha todo o dilema que ela está vivendo naquele momento, dilema moral, desejo carnal. É uma história assim muito boa, vale muito a pena ler. Eu sei que muitas pessoas já leram esse livro na época do lançamento, mas se você não leu e curte esse tipo de história com romance, com intensidade e o drama também inserido junto, com certeza vai gostar desse livro, Na Ilha. Mais um livro de contos entra aqui nessa lista, é o meu livro de contos favorito do Stephen King, que é o livro Escuridão Total Sem Estrelas. Os melhores contos que eu já li do autor estão aqui dentro, na verdade o melhor de todos que eu já li, que é o conto 1922, que é maravilhoso. Alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, lançou na Netflix o filme original também, que foi todo baseado nesse conto. É incrível também, tá maravilhoso o filme. Aqui nessa história são 4 contos, nem tão curtos, porque vocês conhecem os contos do Stephen King, né? Geralmente o conto você lê com 4, 5 páginas, o dele tem 120, 130 páginas. Mas são maravilhosos. Os meus favoritos aqui, como eu já disse, é o 1922. Um Gigante no Volante também é maravilhoso, são os meus 2 preferidos. Mas os 4 contos valem muito a pena serem lidos. E você pode fazer a mesma coisa, alternar, ler um conto num dia, ler um livrinho mais curto no outro e depois voltar aqui pro livro de contos. Tem resenha desse livro aqui no canal, eu falei dele antigamente, na época do lançamento, tanto que eu amei esse livro. E se vocês quiserem saber mais aprofundadamente, dá uma olhadinha na resenha, beleza?
Um thriller psicológico, mas diferentemente dos thrillers que nós lemos, que tem sangue, perseguição, esse aqui é uma parte que mexe no psicológico dos personagens. Aqui nós vamos conhecer a Peggy, uma menina de 9 anos que está vivendo em uma floresta somente com o pai. Na verdade, o pai meio que raptou essa criança. O pai sempre teve umas ideias muito malucas de sobrevivencialismo e ele estava sempre preparado para um apocalipse, para o fim do mundo. Então ele sempre se mantinha assim muito bem preparado com itens de higiene, de mantimentos comestíveis, tudo para se proteger. Até que ele leva a filha para uma floresta na Alemanha e ele conta para essa criança que eles são os únicos sobreviventes do mundo, que o mundo acabou, que tudo foi destruído, a mãe não existe mais, as amiguinhas, os avós, ninguém mais. E que eles precisam viver ali, naquela cabana decrépita, naquele lugar abandonado, e enfrentando o frio rigoroso e tendo que caçar para comer ou se alimentar de frutinhas que acham em alguma árvore ali. E essa história vai ser contada através das palavras da Peggy. Ela vai passar 9 anos nessa floresta, então nós vamos acompanhar a evolução da sua cabeça. Ela deixa de ser criança, se transforma numa adolescente, vai tendo mais um entendimento do que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. E essa narrativa dela vai ficando cada vez mais angustiante, mais aflitiva. Falei na resenha, esse aqui também tem resenha aqui, que o começo eu achei muito chato, demorei uns 3 dias para ler as primeiras 100 páginas. E depois disso eu li em algumas horas o desfecho dessa história, a outra metade eu li em algumas horas. Gostei muito desse livro, muito mesmo, ele me marcou demais, ele tem uma reviravolta, acontece algo inacreditável assim no final, não de surreal, mas de totalmente inesperado mesmo. Amei demais. É um livro que vale muito a pena conhecer também. Nossos Dias Infinitos, da autora Claire Fuller, publicado pela editora Morro Branco. E o último livro dessa lista é um livrinho também do Stephen King, que eu li recentemente. Dá pra ler numa pegadinha, numa sentadinha que você der ali, você lê ele inteirinho. Esse livro eu fiz resenha escrita no Instagram na semana passada, se eu não me engano. Ele é minúsculo, gente, mas tem uma história tão linda, tão gigante, tão carregada de emoção que não dá pra acreditar que em tão poucas páginas o King conseguiu isso. Na verdade, é mais como se fosse um conto encadernado em uma história só. Aqui nós vamos conhecer o Scott. O Scott é um homem grande, um homem forte, só que ele percebe que ele começa a perder peso. Ele sobe na balança, ele vai acompanhando a evolução, na verdade a regressão do seu peso, ele vai perdendo peso todos os dias e conforme o tempo vai passando, o seu peso vai diminuindo, só que aparentemente, na sua aparência física, nada muda. Ele continua um homem grande, usando as mesmas roupas, mas está cada dia mais leve. Ele vai procurar o seu amigo médico, conta essa história para ele, ele vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Nós vamos conhecer aqui também um casal de lésbicas que são vizinhas do Scott, que ele tem um pouco de birra dessas mulheres, mas a partir do momento em que ele tenta, que ele se dá a chance de conhecer melhor essas duas mulheres, a sua cabeça muda completamente e ele vai lutar para enfiar na cabeça dos moradores daquela cidade retrógrada, daquela cidade de pessoas mesquinhas e cabeça pequena, para que as pessoas as vejam sem ter preconceito de julgar antes de conhecer essas duas mulheres. Expliquei mais detalhadamente na resenha que eu escrevi. A história é muito linda, é muito tocante. No final eu fiquei assim muito tocada, meu coração ficou transbordando de amor e eu derrubei uma lágrima no final porque foi muito marcante mesmo, bem emocionante, comovente. Enfim, essas são algumas dicas de livros rapidinhos para você ler agora na quarentena. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso escolher outros livros não tão falados por mim, não tão conhecidos aqui no BookTube, para contar para vocês sobre esses livros, que sejam rápidos e de leitura fácil. E se você gostou, não esquece daquele seu like esperto, de se inscrever aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!